Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e vamos estudar um pouquinho de nossa língua portuguesa. Preparados? Então vamos lá! No nosso encontro de hoje, vamos estudar um pouquinho mais sobre o que é verbo e verbete. Vocês sabem o que é? Facinho, vamos lá! Verbo é uma palavra que indica ação, estado de um ser ou fenômeno da natureza. Isso mesmo! Então vamos ler o texto. Pipa. Presa por um fio, agita-se a pipa no ar. Dá pinote, sacode o rabo, pula cercas invisíveis. Por um instante, para, imóvel no espaço, como águia, em busca da caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. Esse texto foi escrito por José de Nicola. Observem, sobre o poema que acabamos de ler, o que a pipa faz no ar mesmo? Ela agita-se, ela sacode, ela pula. Vejam só, ela agita-se. Agitar é um verbo, é um movimento. Ela está se agitando, ela agita-se. É um verbo. Sacode, a pipa sacode. Sacudir é um verbo. Ela está sacudindo, é o movimento que ela faz lá no céu. É um verbo. Pula. Sabe quando a pipa dá aquele pinote lá, fica pulando no ar? Pular, pula. É um verbo. Mas os verbos estão presentes em nossa rotina? Professora, por que eu tenho que aprender esse negócio de verbo? Será que nós usamos o verbo no nosso dia a dia? Aí na sua casa, na sua escola? Demais! Usamos demais, demais, demais. Vejam só. Muito mesmo. Observem. Só um minuto. Ai, meu celular está tocando. Eu vou abrir a minha bolsa. Abrir é um verbo, é um movimento. Abrir. Só um minuto, desculpa. Nossa. Vou atender o meu celular. Só um momento. Atender. Alô? Atender é um verbo. Sim, não, agora no momento eu não posso. Mas você pode me buscar meio-dia. Vou adorar almoçar com você. Um beijo, até mais. Observaram? Atender é um verbo. Almoçar, é um verbo. Eu vou almoçar. Almoçar é um verbo. E a minha amiga vai me buscar. Se ela vem me buscar, buscar é um movimento, né? É uma ação. Então, é um verbo. Quantos verbos eu falei em menos de um minuto? Nossa, está muito calor. Eu vou tirar a minha jaqueta. Tirar também é um verbo. Certo? Tudo que nós fazemos o tempo todo, estamos falando verbo. Vou passar batom. Vou me olhar no espelho. Olhar, passar, comer, dançar. Eu não paro de falar, né? Falar é um verbo. Entenderam? Então, vamos lá. Abrir, fechar, esticar, passar, chorar. Chorar é um tipo de sentimento. Amar, apaixonar. Sentimentos também são verbos quando nós expressamos. Chorar, dançar, amar, apaixonar. Verbos. Vejam só. Verbo é uma palavra que indica ação,
estado de um ser ou fenômeno da natureza. Verbo vocês entenderam, facinho, né? Mas o que é verbete? Bom, vamos assistir um vídeo para entender um pouquinho mais sobre isso. Verbo e verbete. Como você faz para descobrir o sentido de uma palavra ou saber mais a respeito de um tema? Antigamente, para que as pessoas pudessem pesquisar alguns assuntos, elas recorriam às enciclopédias impressas, que costumavam ser grandes, grossas e eram separadas por área do conhecimento ou em ordem alfabética. A informação científica foi por muito tempo reduzida a poucas pessoas. A organização da enciclopédia, que são aquelas obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais, mas significativas, organizadas em verbetes, foi uma das primeiras tentativas de oferecer um conjunto de conhecimento de diversas áreas, de uma forma simples e breve. Seu objetivo é ampliar os conhecimentos do leitor sobre o texto que aborda, divulgando a ciência para o público sem conhecimento. Hoje em dia, isso mudou. Temos a facilidade de encontrar os mesmos conteúdos na internet. Mas vocês conhecem o gênero textual verbete? É um texto que tem por finalidade informar ao leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contêm subdivisões. Ele pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal, isto é, não contém opiniões, e geralmente está escrito em uma linguagem mais formal, técnica e compreensível, além de poder ter ilustrações. É utilizado como um conjunto de definições e exemplos de uma determinada palavra ou expressão. O verbete contém em sua estrutura informações técnicas e simples sobre o assunto que será tratado, ou seja, apresenta a definição da palavra, como surgiu, a sua finalidade e as características do objeto de estudo, e etc. Só precisamos ter cuidado ao fazer novas buscas pela informação, pois nem todas as fontes são confiáveis. Por isso, devemos fazer mais de uma pesquisa e comparar os conteúdos oferecidos. Vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos hoje. Na entrada dos verbetes no dicionário, o verbo aparece no infinitivo. Isso mesmo. Por exemplo, agitar, entender, sacudir. A terminação do verbo no infinitivo indica a conjugação a que ele pertence. Como assim? Olha só, na palavra dançar, qual que é o finalzinho? Aquele som que está lá no finalzinho da palavra. Do verbo dançar. Ar. Se o verbo termina com ar, vamos conjugar como primeira conjugação. Se o verbo termina com o som de er, vamos classificar como segunda conjugação. Sofrer, segunda conjugação. Se o verbo termina com ir, terceira conjugação. Partir, terminou com ir. Terminou com ir, terceira conjugação. Por exemplo, nadar, estar, comer, parecer, chover, sorrir, entre outras palavras, né? Outros verbos. Então, terminou com a, primeira conjugação. Terminou com er, segunda conjugação. Terminou com ir, de sorrir, terceira conjugação. Beleza? Então, vamos lá. Gostaria que vocês pegassem uma folha ou até mesmo o caderno da sua escola. Vamos fazer um registro para entender como que funciona melhor. E ao lado de cada palavra, de cada verbo,
escreva a forma como que deve ser procurado no dicionário. A primeira palavra, nós encontramos esse verbo lá no texto da pipa, que nós lemos no início do nosso encontro. Agita-se. A pipa agita-se. Quando vocês, quando precisamos procurar no dicionário, o correto é agitar. Sacode. A pipa sacode no ar. Para procurarmos no glossário, no dicionário, em algum buscador, temos que procurar como sacudir. Termina com ir, isso mesmo. Pula. O correto para procurar no dicionário, os verbetes, pular. Entenderam? Agita-se, agitar. Sacode, sacudir. Pula, pular. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e entendido sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, verbo e verbete. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!